Shalom, então, a você que nos assiste. Eu sou o professor Mateus Andona, aqui do Ensinando Sião. A você que está aqui, bom dia. Shalom. Eu quero, já de antemão, pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, e também para você acompanhar o Ensinando Sião através do nosso aplicativo. É só você pesquisar aí na sua plataforma predileta. Meus irmãos, hoje é um estudo muito importante. Eu já ministrei essa paraxá em anos anteriores e me concentrei no tema principal dessa paraxá, que é a cerimônia de Yom Kippur, o dia da expiação. Mas este ano nós não iremos nos concentrar na cerimônia de Yom Kippur. Se você quiser saber mais sobre a festa do dia do perdão, chamado de festa, né? É uma moeda, é uma ocasião especial, é um tempo determinado, chamado Yom Kippur, ou dia da expiação, você vai pesquisar no YouTube. Yom Kippur com Y, Yom com Y, Kippur com K, e você vai ver estudos anteriores que nós ministramos. Porque hoje, com a graça do Eterno, dê uma olhada aqui, nós vamos estudar sobre as dores de parto do Messias. É a porção Aharei Mot, Levítico 16 até o final do capítulo 18. Nós iremos estudar sobre as dores de parto do Mashiach. Então, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16. Você vai ver que começa falando da cerimônia do Yom Kippur. E o título da paraxá chama Aharei Mot. Aharei Mot significa após a morte, porque vai tratar da morte, do que aconteceu depois da morte dos filhos de Arão. Lembra na porção anterior, né? Nas porções anteriores, na verdade, a porção Shmini vai tratar o quê? Da morte dos filhos de Arão, porque trouxeram Eshzará, fogo estranho, fogo desconhecido, fogo confuso para adoração ao Eterno, e o Eterno os consumiu de forma ali muito traumática, né? Eles foram consumidos diante do altar do Eterno, e isso trouxe um desconforto muito grande para o povo de Israel. Estava na época da inauguração do tabernáculo. Então Moisés, logo depois dessa morte, o Eterno dá para Moisés essa paraxá, que chama Aharei Mot. Ele vai falar da importância da santidade em adorar-se a Deus, tá? Então, é um estudo breve, dê uma olhada aqui na tela comigo. Olha, quero começar dizendo o seguinte para você. A paraxá Aharei Mot, que é essa que nós estamos estudando, Levítico 16 a 18, nos apresenta a um conceito extraordinário. Diga, extraordinário. E você não pode se esquecer dele. É um conceito que existe na Bíblia. Qual é? Vou falar. Pecados que, além de nos contaminar com culpa e vergonha, contaminam a nossa terra. Geram destruição, geram anarquia, geram guerras e geram catástrofes. Estes pecados são listados no capítulo 18 de Levítico. Você tem que sair de uma caixa teológica onde ensinaram para você que pecados todos estão dentro de uma só categoria e gravidade. Isso não é verdade, nunca foi verdade segundo a Bíblia. Pecados existem, aqueles que são mais graves, aqueles que são mais tênues. Todos são faltas, todos são transgressões, mas há aqueles que acarretam consequências muito piores. E essa categoria que Levítico vai abordar, aqui a gente entra no capítulo 18, né, no chamado Sefer, o livro Sefer HaKedushá, é o livro da santidade. Os rabinos chamam essa parte de Deuteronômio de livro da santidade. Ele vai falar o quê? Sobre a moral divina, sobre os princípios divinos que devem reger a vida do homem, sobre aquilo que não agrada a Deus. E essa categoria de pecado, especialmente esses pecados aí do Levítico 18, eles são pecados que trazem culpabilidade, que são transgressões, para a pessoa. Essa culpa também é associada à vergonha, porque esse tipo de transgressão mancha a moral da pessoa. Gente, culpa é diferente de vergonha. Culpa é diferente de vergonha. A culpa, você muitas vezes é perdoado
você está isento de culpa. A culpa, você cumpre uma prescrição, uma consequência, você está isento da culpa. O presidiário cumpre a pena, ele não é mais culpado por aquele crime. A vergonha não. A vergonha, ela tá dentro, ela mancha, é uma mancha. Por isso que a gente fala mancha o caráter. Por que é a mancha? Porque fica lá. Você pode não ter mais a culpa, mas a vergonha, muitas vezes você carrega. E a vergonha é algo que nos afeta muito, porque ela afeta a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de interagir. Então, esses pecados aqui que eu vou listar para você, eles vão gerar em você culpa, porque você vai estar transgredindo uma lei de Deus, e você vai ser acarretado com vergonha. Por quê? Elas mancham a sua moral. Elas mancham o seu caráter de uma forma muito específica e mais grave. Vamos dar uma olhada aqui, eu não vou pôr o capítulo 18 inteiro, mas eu vou pôr só um pouquinho aqui para te alertar como que esses pecados estragam a sua vida, estragam a sua família e contaminam a sua terra. A terra mesmo, terra, nação, país. Olha aqui. Levítico 18, vamos começar do verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou Adonai, vosso Deus. Não fareis, diga, não fareis. Então são coisas práticas. Você não tem que buscar a compreensão, você não tem que entender a dinâmica. Não, é não fazer. Ok? Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Olha, então, o mundo lá, o mundo das trevas, ou o Egito, o sistema do mal, tem estatuto também, tem regras, tem leis. E Deus fala, vocês não vão andar segundo aqueles estatutos do mundo, do Egito antigo. Antigo, eu disse, de onde você veio, tá? Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para que vocês andem neles. Eu sou Adonai vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, e o homem viverá por eles. Sabe o que significa essa expressão no hebraico? Que você, se cumprir esses mandamentos, vai ser agraciado com vida. Ele dá a vida a você. Se você os guarda, você vai ser agraciado com vida. Eu sou Adonai. Aí nós vamos partir para o 24. Porque aí ele vai listar as coisas que são. E você lembra lá. Você lembra quais são. Tais pecados que ele vai listar no capítulo 18 tem a ver com o quê? Você lembra? Pecados de ordem, de origem, pode dizer alto, sexual. Pecados de origem sexual. Contaminam a sua vida. Mancham a sua índole. E contaminam a sua terra. Atrai catástrofe, atrai maldição da parte do Eterno, atrai juízo, atrai anarquia, atrai, isso que eu falei mesmo, catástrofe natural. Aqui tem como você conduz a sua vida sexual. O sexo foi criado por Deus. O sexo é a maior manifestação do amor de Deus entre um homem e uma mulher. É uma expressão do amor divino, é uma expressão da divindade, é algo muito santo, muito sublime. Tem um conceito no judaísmo chamado de tzniut. Tzniut quer dizer o recato na vida do casal. Muitas vezes tzniut pode ser entendido também como recato sexual. Você viveu uma vida sexual saudável, feliz. E por isso tem coisas que você não pode fazer. Por quê? Porque essas faltas no âmbito sexual, trazem consequências terríveis para a sua vida, para o seu lar, para a sua imagem, para a sua moral, para a sua índole, para a sua terra. Porque a terra absorve esse tipo de transgressão. É assassinato, sangue inocente e promiscuidade sexual. São os dois pecados que a terra absorve. E ela vindica essa iniquidade
na sociedade. A terra vindica. Aí tem catástrofe, tem terremoto, tem maremoto, tem tufão, tem furacão, tem tornado. Isso é princípio bíblico. Olha aqui. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço agora diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Olha aí. Como é que vomita morador? Com catástrofe. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações. Diga. Toivá é coisa que Deus odeia. Vocês farão nem o natural, nem o nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Você sabia que todos os mandamentos da Torá, que Deus insere essa expressão aqui, ó, nem vocês, nem o estrangeiro, são mandamentos de uma atenção especial para quem não é judeu, mas foi aproximado a Israel de alguma forma. Tanto nesses dias, que era uma aproximação física, o camarada estava vivendo lá no meio de Israel, ele tinha que atentar, porque esses mandamentos são mandamentos de ordem moral. E se fizéssemos uma analogia para os dias de hoje, você que não é judeu está me assistindo, você que não é judeu está sentado aqui, você que crê que Yeshua é o Messias e serve ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você foi aproximado à comunidade de Israel. E esses mandamentos, ou os princípios dessas mitzvot, esses mandamentos, aplicam-se a você também. Por quê? Porque Deus quer que você viva como vive como vive o povo de Deus. Deus quer que você pense, haja, vista, case, relacione-se como vivem o povo de Deus, como vive o povo de Deus. Você não pode viver mais como você vivia antes, seguindo as regras e estatutos do mundo. Agora você foi apresentado ao reino, e este reino tem estatutos, ordenanças e mandamentos, para que você viva. Não é para você ter vida eterna, não é para você ser mais rico, não é para você ser mais bonito, é para que você viva como Deus te fez para viver. Esse é o intuito da lei. Quem tem a lei no coração e a cumpre de forma correta, vive. Vocês viverão por ela. Essa é a intenção da Torá. É dar qualidade de vida ao homem. Então, quem não é judeu, porque a gente começa a falar isso aqui, as pessoas já... mas eu não sou judeu, nada disso vale para mim. Claro que vale. Se está aqui falando que o estrangeiro também tem que atentar, é você. Porque nem estrangeiro você é, mas você foi tão aproximado, você está tão perto, que nem estrangeiro você é mais. Paulo fala isso lá em Efésios 2. Já não sois estrangeiros e peregrinos, sois concidadãos com os santos, sois povo de Deus. Então você nem estrangeiro você é mais. Eu virei judeu? Não, você não é judeu, mas você faz parte da mesma família. Você está lá junto com o judeu agora. Você também é povo de Deus junto com o judeu. E você vai ficar vivendo como vivem os egípcios? Como viviam os cananitas? Você vai tentar servir a Deus e adorar a Deus como faziam os jebuseus? É assim que você quer viver? Você agora foi apresentado a uma nova realidade. Você agora tem que tomar consciência. E não é a coisa só no âmbito espiritual, não. Tem coisa que você tem que se instruir, tem que aprender. Tem coisa que não vem natural. Tem coisa que você precisa instruir. Puxa vida, eu não posso fazer isso. Isso não agrada a Deus. Olha só. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, explica sobre essa categoria de pecado, pecados de ordem sexual, que gera contaminação moral, litúrgica, porque deixa o camarada impuro para poder adorar. Tá? Então, é pecado. Além de ser pecado, deixa o sujeito impuro para adorar a Deus. E também gera uma contaminação o quê? Porque a terra onde ele comete aquilo absorve aquele pecado. Esse é o conceito que eu quero ensinar para você hoje. Você entende por que um clamor nacional de arrependimento é importante? Porque isso aqui não vale só em Israel não, meu irmão. Isso é um princípio. É uma lei
de Deus. A natureza vindica a iniquidade. O que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 6? Você conhece esse versículo, eu vou ler de novo para vocês. Olha, 6:9. Não vos enganeis. Diga, não vos enganeis. Então tem gente querendo te enganar. Não, mas é simples. A retórica aí é muito clara. Se ele começa o argumento dizendo, não deixem que te enganem. Por que ele falou não deixe que te enganem? Porque estavam buscando enganar você. Com palavras de lisonja, palavras de falsa sabedoria, de falso ascetismo, né? Aí, ó. O que tem mais hoje aí é gente que sabe falar bem. Não deixem que enganem vocês. 2 pontos. Vamos falar de novo? Vamos lá? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes, alguns de vós, foste no passado, mas vocês foram lavados, vocês se lavaram e foram santificados e foram justificados em o nome do Senhor Yeshua no Espírito do nosso Deus. Olha só, o novo nascimento é uma transformação espiritual através da obra de Yeshua. Então você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado das práticas que você tinha no passado. Mas não basta ser limpo. Não basta ter sido santificado. Agora você tem que fazer o quê? Aprender para não voltar a fazer mais aquelas práticas. Aí é conhecimento. É o que Paulo está dando para eles aqui. Não vos engane. 2 pontos. Não vai entrar no reino. A, B, C, D, E, F, G. Vocês eram assim antes, mas agora vocês nasceram de novo pela obra de Yeshua. Vocês foram feitos novos homens e novas mulheres, limpos, santificados pela graça de Deus. E agora, volta aqui, eita. O que você tem que fazer agora? Viver na graça, tudo é graça. Não. Olha a ordem aqui. Fugir da... o que ele quer dizer por impureza aqui? Aí é comer carne de porco. Não é isso que ele está querendo dizer, não. Continua lendo que você vai entender o que ele chama de impuro aqui nesse capítulo. Olha só. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então essa impureza que ele está falando aqui é uma impureza de pecados relacionados ao sexo. É o que ele chama aqui de impureza. Nesse capítulo aqui, está chamando isso de impuro. Porque torna a pessoa impura. Se eu estou em adultério, eu estou impuro. Se eu estou em promiscuidade, eu estou impuro. Se eu estou dormindo com alguém e não sou casado com essa pessoa, eu estou impuro. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus, o qual habita em vocês e do qual vocês têm da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, você recebeu quando você nasceu de novo, o Espírito Eterno, e ele habita em você, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo, ele está talvez inspirado lá em Levítico 18, naqueles capítulos. Paulo cita muito Levítico, principalmente no livro aos Coríntios. O 1º e 2º ele cita demais Levítico. E ele está instruindo aqui esses gentios a andarem conforme a obra que foi feita por eles. Não andem em promiscuidade sexual, porque na cultura de vocês não era problema. Na cultura de vocês, na legislação de vocês, não era problema, não tinha problema. Mas no reino tem, porque o reino é composto por santos. Deus convida quem não é santo para fazer parte do reino, mas uma vez,
membro desse reino, busquem a santidade. Porque sem santidade é o que? Impossível? O que? Você não pode contemplar, você não pode experienciar a presença divina sem buscar a santidade, meu irmão. Ah, mas eu fui alcançado, eu era pecador, eu senti o amor de Deus. Sim, Deus pela sua misericórdia te alcançou, porque você estava lá preso, você estava nas práticas de Canaã. Agora você foi chamado, limpo, feito justo, santo diante de Deus. O que você tem que fazer agora? Fugir da impureza e louvar, glorificar a Deus com o seu corpo. Porque você é Beit Adonai, casa de Deus. Olha só. Uma das faltas mais graves para os representantes do reino, para você e eu, que conhecemos a verdade, uma das faltas mais graves para nós é a falta de discernimento entre o santo e o profano. Tentar adorar a Deus com aquilo que ele abomina, desconsiderando suas orientações e princípios, é uma transgressão terrível, com pesadas consequências. Essa foi a causa da morte dos filhos de Arão, Nadav e Avihu, no capítulo 10 de Levítico. Sabia? Já é grave o sujeito que não conhece a Deus e a verdade cometer essas coisas, porque ele vai ter culpa e vergonha do mesmo jeito, mesmo ele não sabendo que é crime. E já é ruim. É pior para o servo de Deus, aquela pessoa que se diz servo de Deus, se diz representante de Deus, se diz separado, se diz povo de Deus. É pior quando essa pessoa comete isso aqui. Porque ele vai estar trazendo fogo estranho. Ele desconsidera. E por que ele está trazendo fogo estranho? Porque ele não conseguiu discernir. Ele não conseguiu entender que aquilo não pode. Ele não conseguiu entender que essa prática não se usa no reino de Deus. E ele está tentando trazer isso para dentro do altar. Ele está tentando trazer práticas, gestos, atitudes para dentro do altar. Igual os filhos de Arão. Não conseguiram discernir se aquilo que eles estavam fazendo era certo ou errado. Por que não conseguiram discernir? Você sabe? Porque estavam intoxicados. Os rabinos falam, ou porque eles estavam com muito zelo, olha aí, ó. Ou porque foi excesso de zelo e passaram por cima das ordens de Deus, ou porque estavam intoxicados, não conseguiram discernir. Então, duas coisas que tiram o seu discernimento: excesso de zelo, excesso de empolgação. Eu vou servir a Deus, eu vou ser usado, eu vou pregar, eu vou alcançar milhões, eu vou. Zelo demais, passou por cima das prescrições básicas. Traz fogo estranho. Mas eu estou fazendo só para alcançar o pecador. Mas não precisa fazer isso para alcançar o pecador. Não, eu estou fazendo isso para parecer, para ficar um ambiente parecido com o que ele tem lá. Mas Deus não manda o povo de Israel ser parecido com o Egito para poder alcançar os egípcios. Pelo contrário, os egípcios viram a diferença e eles mesmos fizeram a escolha. Opa, vamos com vocês porque temos visto que Deus é com vocês. Olha a quantidade de egípcios saiu com Israel do Egito. Não tem esse negócio de parecer com o egípcio, não. É o contrário. Eu vou mostrar que eu sou diferente. Quem está entendendo aí? A gente tem que quase hoje em dia falar por parábolas, né? Porque o negócio hoje é... todo mundo se escandaliza. Tudo. Mas o que Deus exorta lá o Arão? Olha aqui. Vinho ou bebida forte, você e os seus filhos não bebam quando vocês entrarem na tenda da congregação, para que vocês não morram. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para que vocês possam fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para que vocês ensinem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Por que a exortação foi grave e a consequência deles foi grave? Eles morreram. Porque eles eram responsáveis para ensinar aos filhos de Israel. A classe chamada para ensinar, que eram os sacerdotes, não conseguiu discernir o que era limpo e o que era impuro. Olha a punição que veio. Não
conseguiram discernir. O profeta tem a sua mensagem de... olha aqui, deixa eu falar um princípio para vocês muito interessante. O ministério profético tem um discurso que se adapta. Quando as pessoas vivem na bonança, na paz, a mensagem do profeta é em que sentido? De alerta. Sempre é assim. Está tudo muito bom, você está lá vivendo do jeito que você quer e tal, e está bem. O profeta fala, não está bem não. O juízo vai vir. Se vocês não se arrependerem, isso aí vai mudar subitamente. Não esqueçam dos mandamentos de Deus, porque o cara está vivendo em bonança e acha que... Aí o profeta vem com mensagem de alerta, não é isso? E quando está na desgraça? Quando o povo está colhendo lá o que plantou, qual que é a mensagem do profeta? Esperança. Se vocês se arrependerem, há esperança para vocês. Há esperança para os teus filhos. Então, muda de esperança para alerta, de acordo com a situação da sociedade. Mas e a mensagem do sacerdote? Muda? Ela é imutável. O sacerdote está sempre responsável por ensinar a palavra de Deus. Na bonança, na crise, na adversidade, ele está sempre fixo em ensinar a palavra de Deus. Ele, assim como o profeta, não pode perder o discernimento. Ele não pode pegar o que Deus considera impuro e começar a dar para o povo de Deus se alimentar daquilo. Não pode. Ele tem que saber discernir o que Deus aceita e o que Deus não aceita, o que Deus tolera e o que Deus não tolera, porque a culpa, a responsabilidade é dele. Olha o que Deus proclama através de Ezequiel no capítulo 22, verso 26. Olha a responsabilidade de quem ensina. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Meu irmão, isso é um dos piores pecados. Achar que Deus aceita tudo, achar que tudo isso aí é passado, achar que Deus... Perdeu o discernimento. Esquecer a Torá, porque quem perde o discernimento é quem esqueceu a Torá, porque a Torá está lá. Não pode, não faça, não durma, não coma. Isso aí não vale nada. Eu faço o que eu quero, eu durmo com o que eu quero, eu faço o que eu... O corpo é meu, a vida é minha. E Deus é amor. Olha aqui, continua aqui. Entre o santo e o profano vocês não fazem mais diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Sabe o que é esconder o olho? No original aqui, sabe o que o profeta quis dizer? Desprezar. Você esconde o olho, você despreza, você finge que não existe. Finge que não é para você. Tá bom? Você finge que não é para você. Agora é o seguinte... Vamos encerrar. Eu tenho que encerrar. Eu vou encerrar confrontando o que nós estamos vivendo. Porque a falta de discernimento é uma consequência direta do desprezo à lei de Deus. Não pode ser iníquo quem tem a lei de Deus. Quem tem a lei de Deus não consegue ser iníquo. Por quê? Ele sabe... Quem tem a de Deus, eu digo quem guarda a lei de Deus, porque a lei é o parâmetro, a Torá é o parâmetro, é o molde, é a referência que Deus plantou para que você possa conduzir sua vida. Para poder perder esse discernimento, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Jogar a lei no lixo. É falar o seguinte, é desviar os olhos da Torá. Isso aí não é para mim, isso aí não é para você. Lê aqui comigo. Eu acho melhor você ler do que eu explicar. Olha aqui essa foto. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa foto? O sujeito está pisando em cima, destruindo o quê? Aqui é uma representação, são as tábuas da Torá, as tábuas da lei de Deus. Não significa que ele está pisando nos 10 mandamentos. Quando a gente fala desprezando a Torá, é desprezando toda a lei de Deus. Não é? 10 mandamentos é uma forma de dizer, né?
Não é só os 10, é toda a lei de Deus, como Levítico 18. A geração que verá a chegada do Messias como rei, irá vivenciar o que os profetas chamam de dores de parto do Messias. Revlei a Mashiach. O que é Revlei Mashiach? É a dor de parto que vai acontecer antes do Messias vir. Quem vai sofrer a dor de parto? O mundo. Então, é uma analogia que os profetas usam muito. E o próprio Yeshua fala a mesma coisa. Usa essa expressão, dor de parto. Revlei Leiad ou Revlei Mashiach. As dores de parto do Messias. É o período que vai anteceder a vinda do Mashiach. Que vai ser um período que vai se parecer com uma mulher em dores de parto. Então, a geração que vai ver a vinda do Messias é a geração da dor de parto. Mas olha só, vai ser uma época onde o amor se esfriará. Por quê? Porque os homens abandonarão e terão ódio da lei de Deus. Por isso que o amor vai esfriar. Vai baixar um espírito da parte de Deus que vai fazer as pessoas ficarem mais frias umas com as outras. Não. As pessoas vão ficar frias umas com as outras porque elas vão abandonar a lei de Deus. Elas vão abandonar os princípios de Deus, porque a lei se resume no amor. Toda a Torá, para que você possa amar a Deus e amar o próximo como você mesmo. Agora, se você abandona a Torá, você não vai amar nem a Deus e nem o próximo. Por isso que essa geração que nós estamos vivendo, essa sociedade atual, é uma geração, na minha opinião, que já está vivendo as dores de parto. Isso já é uma época de dor de parto, não tem condição. Por que está sendo assim? Porque as pessoas estão abandonando a Torá. Elas terão ódio, não é só abandonar, né? Desculpa aqui eu falar. As pessoas têm raiva de tudo que é conectado a Deus. Nossa, vocês já repararam isso? Como é que é? Está assim? Está extremista já, está um ódio que a pessoa quase espuma a boca para falar contra. Meu Deus! E aí, cometendo as faltas listadas na Torá, como Levítico 18, elas irão contaminar a si e as suas gerações, atraindo, o que elas vão atrair? Guerras e catástrofes. A situação se agravará ainda mais quando esse tipo de contaminação for presente entre os que se intitulam povo de Deus. O que é, ou o que são as dores de parto do Messias? É a época que antecederá o seu retorno. E é uma época caracterizada pela negação, pelo desprezo e pelo ódio à lei de Deus. Mateus, você está falando que o abandono à lei gera guerra? Sim. O abandono à lei gera terremoto? Sim. Por que gera? Porque se você abandona os preceitos da Torá, você vai cometer faltas que a natureza absorve e vindica sobre o homem, segundo o princípio que eu mostrei para vocês. Então, olha só, o abandono aos princípios divinos traz catástrofe natural, traz catástrofe social. Olha só. Qual que é a principal instituição que hoje tem sido atacada na sociedade? A família. A família. Porque uma instituição familiar, ela vive segundo os preceitos de Levítico 18. A família é a forma de você aplicar os mandamentos do Eterno em relação à pureza sexual. É o casamento. Já tinha um slogan anteriormente aí que eu me lembro. Deus criou o sexo seguro, chamou-o de casamento. Olha o que Yeshua fala sobre os últimos dias. Olha isso. Mateus 24, 6. E certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos... Diga, por favor, essa aqui. Não vos...
Então por que você está assustado? Não, porque vai ter a guerra na Ucrânia, eu não vou mais fazer isso, porque isso aí pode dar guerra mundial, pode ter isso, pode ter aquilo, não vou mais viajar, vou tirar os meninos da escola, vou comprar um sítio, vou fazer... Calma, calma, calma. Ei. Calma. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... calma. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é é o princípio das dores de parto. É isso que ele está falando aqui. Uma mulher pode ter dor de parto semanas antes de dar à luz. A dor de parto não é sinal que ela vai dar à luz no outro dia, não. Que é isso? Eu não sou mulher, mas eu sei. Acompanhava minha esposa, dá uma contração lá, calma, peraí. Aí dá uma guerra, calma, calma. É o início das dores. Eu sei que está próximo, mas eu sei que não é amanhã. Que ninguém dá à luz depois da primeira contração. Não existe isso. Olha, e haverá fome e terremoto, porém é o princípio. Então, vocês serão o quê? E vos matarão. Mateus, isso aí cumpriu, foi lá para aqueles discípulos que viram a destruição do templo. Sim, eu acho que parte disso aqui cumpriu lá nos dias de Yeshua, mas parte disso é atemporal, parte disso é hoje. Por quê? Quanto mais o homem nega a lei de Deus, aqui ó, quem odeia a lei de Deus, odeia quem guarda a lei de Deus. O ódio dele não é só contra Deus, não. O ódio dele é contra você que guarda a lei de Deus. Você é tão odiado quanto a lei. Por isso que está falando aqui, ó, vai esfriar o amor, vão abandonar a lei e vão odiar não só a lei, como quem guarda a lei. Por isso que eles vão atribular você. Quem já está sendo atribulado aí porque você guarda os princípios do Eterno? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu... Aqui, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Já está vivendo, todo mundo se escandaliza, meu irmão. Tudo é... Aqui, eu substituiria isso aqui, ó. Quer uma expressão moderna para isso aqui? Haverá muito mimimi. Mas é muito mimimi, tudo é escândalo, tudo, não falou isso, fez aquilo, não sei o quê. Que é isso, meu irmão? Tudo é escândalo para você? Está precisando de Torá? Olha aqui, vão trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a ausência de Torá, é isso que significa iniquidade no original, anomia, sem lei. Por se multiplicar a ausência de Torá, o amor se esfriará de quase. Agradeça a Deus por esse quase aqui, meu irmão. Que é esse quase aqui que pode mudar o cenário. Esse quase aqui que pode mudar o cenário. Esse contingente aqui que pode mudar o cenário. Porque eles não vão abandonar a lei de Deus. Aquele, porém, aqui ó, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então Yeshua não volta amanhã, porque eu quero ver o povo dele perseverando. Eu quero ver esse evangelho do reino sendo pregado. E eu quero ver esse testemunho de todas as nações. Cadê o testemunho? Não estou vendo ainda. Mas espere Yeshua se revelar a Israel, para você vai ver isso começando a acontecer aqui. Aí vai começar isso aqui a acontecer. Depois que ele voltar, que a igreja estiver no céu, ele vai revelar. Não. Antes dele voltar, a revelação antecede a vinda.
Olharão para mim a quem traspassaram, chorarão por ele, como se chora por um unigênito, como se pranteia por um primogênito. Aí sim, meu irmão, você vai ver. Aí esse evangelho vai ser pregado. Aí vai ter testemunho. Sem mimimi. Se a desobediência aos princípios de Deus traz contaminação e catástrofe, pensa ao contrário agora. A transformação interior fará com que os princípios sejam guardados, gerando salvação para a pessoa e para a sua. Aqui está o segredo. Aqui. Pensa. Se desobedecer, traz tragédia, catástrofe, terremoto. Se obedecer da forma correta, com a lei lá dentro, o que traz? Traz cura, restauração e paz. Porque se eu encerrasse essa ministração só com a tragédia, eu seria um tolo. Porque o objetivo do juízo, quando o profeta anuncia o juízo, não é porque Deus tem prazer em ver o ímpio perecer, não. É porque Deus quer que o ímpio se arrependa. Por isso que ele dá o juízo. E a intenção de Deus é que o juízo não se cumpra. Por quê? Porque se há arrependimento e mudança, o juízo não vem. Por isso que o amor vai se esfriar de quase todos. Porque nós vamos perseverar. E nós vamos ter a lei no nosso coração. E nós vamos interceder. E nós vamos influenciar. Você fica deixando esses influenciadores de Araque aí entrar na sua casa, meu irmão? Um bando de despreparados, isso virou até profissão, né? O que você faz? Eu sou digital influencer. Influenciador? Você não influencia nem seu hamster, meu irmão. Está com a vida toda bagunçada. Constrói um cenário lá com luz bonita. E que isso? Você vai ser verdadeiro influenciador, porque a sua perseverança, o seu amor ao nome de Deus, vai fazer você estar linkado à lei de Deus, e a lei vai estar dentro do seu coração, e você vai ter essa luz, esse poder, para poder abençoar outros com essa mesma transformação, através de Yeshua. Por que eu estou dizendo isso? Aqui, ó. A única forma de salvar a nossa sociedade é sendo influenciador dos princípios divinos. Por quê? A geração que já está vivendo as dores de parto, levanta a mão aí, que é você, será a geração que receberá o espírito profético de juízo e esperança. Somos nós. Somos nós. E a época agora está para a gente apregoar o juízo, né? Porque ainda está meio... Está o início das dores, né? Eu encontro aqui com você, liberdade, está tudo tranquilo, tá bom? Então, a essa época, o profeta anuncia o quê? Voltem para os princípios de Deus, voltem, arrependam-se, fiquem firmes, saibam discernir o santo do profano. Olha o que nós temos aí em Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, só para quem teme o nome, nascerá Shemesh Tzedakah, o sol da justiça, trazendo cura no seu talite. É Yeshua, meu irmão, é um dos nomes para Yeshua, sol da justiça. Saireis e saltareis como bezerros soltos à estrebaria. O que é isso aqui? Você sabe que analogia que é essa aqui? Você vai saltar como um bezerro? Não vão conseguir te pegar. Aqui a imagem é um bezerro que você quer pegar e ele salta, ele sai do confinamento da estrebaria. Vai ser você. Deus vai te livrar para você poder apregoar a verdade. Deus vai te preservar, te livrar. Olha só, mas tem que ficar firme. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da Torá de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos.
Eis que eu vos enviarei o profeta Eliarro, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com clalá, maldição. Está vendo o poder do espírito profético de Elias? Esse é o poder, a unção que vai ser derramada sobre, já está derramada sobre a nossa geração. Não fica concentrando no juízo, no terror, não. Concentra no potencial que Deus te deu. É o potencial que nenhuma outra geração teve, meu irmão. De você apregoar, lembrai-vos. Não pode abandonar a lei. Porque aí Yeshua você prende as mãos de Yeshua. Se você apresenta Yeshua para alguém e nega a lei de Deus, você faz isso aqui, ó. Você nega a própria nova aliança se você anula a lei de Deus. Essa unção está derramada sobre a nossa geração. No espírito de Elias, nós vamos preparar o caminho para a vinda do rei, o quê? Apregoando a palavra, convertendo o coração. Aqui, ó, restaurando o amor na sociedade. Mas como é que você restaura o amor? Com transformação interior. Com a obra de Yeshua, escrevendo a lei, a Torá na mente e no coração. Aí ele vai conseguir amar a Deus. Aí ele vai atentar aos mandamentos de Deus. E vai amar a Deus e o próximo. Porque Yeshua transformou os 613 mandamentos em 2. Quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Ô amigão, se você abandona a lei de Deus, você não vai conseguir nem amar a Deus, nem o próximo. A lei, ela conduz você a esses 2 princípios. Mas se você anula a lei, como é que você quer? Você quer guardar o resumo da lei, mas não quer os elementos que vão gerar É difícil demais entender a cabeça das pessoas. E agora, eu encerro dizendo, guerras e desastres naturais podem significar o começo do fim, como a primeira leve contração de uma mãe em trabalho de parto. Mas não são motivo de... Não entre em pânico, meu irmão. Fica tranquilo. Uma mulher pode sentir dores de parto precoces dias até semanas antes de realmente dar à luz. É ou não é? Devemos considerar o cenário das dores de parto como um motivador para que a gente apregoe a palavra profética, que é de aviso e alerta, mas também a palavra sacerdotal, que é o quê? Instrução e ensino. Aí o povo vai discernir o santo do profano. Mas tem que ter sacerdote para instruir. Não é só profeta, não. Tem que ter o sacerdote junto com o profeta. Ao mundo nós vamos fazer isso. Como? Através das boas novas de Yeshua, que elas possuem o poder do alto para perdoar as nossas faltas e sarar a nossa terra, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.